artista plástico Rubem Ludolf faz a sua 13ª individual no Rio de Janeiro, aqui na Galeria Paulo Klabin, no Shopping da Gávea. Rubem, a gente vê no seu currículo que a sua primeira coletiva, a primeira vez que você mostrou o seu trabalho, foi na Bienal de São Paulo, em 55. Como é que foi logo já iniciando, mostrando seu trabalho na Bienal? De fato, naquela época eu estudava pintura no Museu de Arte Moderna com Ivan Serpa e, na ocasião, houve a Bienal, a terceira Bienal de São Paulo, e ele me incentivou a mandar os trabalhos para ser submetidos ao júri de seleção e me causou muita emoção quando eu vi que os trabalhos tinham sido aceitos e iam ser expostos em São Paulo. Quer dizer, eu era um artista completamente desconhecido na época e começou tudo aí, né? Você era aluno do Ivan Serpa nessa época? Eu fazia parte do ateliê livre de pintura do museu, que naquela época nem existia ainda o prédio do RID, né? Funcionava numa sala ali na Avenida 13 de Maio, em cima do Bola Preta. E naquela época também estudavam com ele, que eu frequentava um curso, o Oiticica, o João José Silva Costa, Décio Vieira fazia parte do grupo, depois a Lígia Clark, todos nós nos juntamos em torno assim, do Ivan, que criou o Grupo Frente, que era um grupo de vanguarda da época, né? E era uma arte completamente nova para nós, que estávamos acostumados a ver Portinari, de Cavalcante. De repente eclodiu aquele movimento todo de uma arte, talvez muito influenciada por Max Sibyl, que participou da primeira Bienal de São Paulo, e tudo aquilo. E nessa época você também estava se formando na Faculdade de Arquitetura, né? Com ela. Nesse ano, 55, eu me formei em Arquitetura pela Faculdade Nacional de Arquitetura. De que maneira, quer dizer, você começou a trabalhar com arte na faculdade, já influenciado pela arte concreta, ou o seu trabalho com arte veio antes da faculdade? Eu acho que a arte, desde garoto, que eu sentia aquela atração por desenho, pintura, entendeu? Eu ficava vidrado quando passava uma vitrine de uma papelaria e via aquele material todo de trabalho. E depois, eu acho que o estudo de arquitetura foi também uma opção, que eu estava entre fazer engenharia e arquitetura. De repente, me decidi por arquitetura. Eu acho que foi uma opção certa, porque a arquitetura é a arte do espaço, né? Você exerce arquitetura até hoje? Bom, eu exerço como funcionário público. Trabalho no DNR, quer dizer, e não posso viver só de pintura, infelizmente não dá, né? Então eu tenho que também fazer outras coisas. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com Rubem Ludolf. O Rubem Ludolf fez parte do movimento concreto, integrou o Grupo Frente na década de 50. E você, na década de 60, abandonou esse rigor concretista e a sua arte tomou um outro rumo. Qual foi? Bom, na época foi havendo uma dispersão. Aqueles artistas que tinham participado do movimento, cada um foi tomando seu caminho, e também a gente sentiu que havia, quer dizer, já tinha saturado um pouco aquela coisa rígida, aqueles conceitos todos de concreto, não concreto, e eu senti necessidade também de fazer um outro tipo de trabalho. E numa das bienais que eu visitei, eu me senti influenciado assim, por um artista que eu me lembro, italiano, Dorazio, que fazia um trabalho que consistia em umas tramas, que foi por aí que eu enveredei, entendeu? Mudei minha pintura radicalmente, comecei a fazer uma coisa menos rígida, mais gestual, e fiquei algum tempo nesse trabalho, até que no final de 87 eu voltei vamos dizer, a rigidez. Por que essa volta? Bom, eu acho que aquela trama, aquela coisa, aquele trabalho minucioso, ele foi se expandindo, crescendo na tela, até que a pincelada aumentou de tal forma que, de repente, ela varou a tela, foi de um lado para o outro. Então, começaram a surgir as faixas, né? Nessa exposição aqui, quantas telas você está apresentando? Fala um pouco sobre elas. 9 telas, de vários tamanhos, né? Em que eu acho que predomina a cor, quer dizer, há todo um problema assim eu não consigo fazer a coisa sem me organizar o espaço da tela, né? Eu acho que há um problema assim da cor também, que está entrando muito nessa fase atual, onde quer dizer, eu vou distribuindo a cor assim, ordenando a cor nas faixas e seguindo uma sequência, né? Como se fosse uma modulação
porque eu acho que meu trabalho sempre teve muito a ver com arquitetura, quer dizer, que eu não exerço plenamente, mas eu acho que eu jogo na tela um pouco dessa arquitetura que eu não exerço no escritório, né? Na prancheta, né? Obrigada, Rubem. O trabalho do Rubem Ludolfo está aqui na Galeria Paulo Klabin, no Shopping da Gávea.